Amém, irmãos? Vamos abrir o texto de Lucas, capítulo 10. Ao final do capítulo 10, daremos continuidade ao estudo da última vez. A última vez tratamos especificamente de Marta. Hoje é a vez de olharmos para Maria, né? Então, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, lemos: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Te agradecemos, Senhor, pelo tempo que pudemos desfrutar diante de Ti, Senhor. Lembrados do sacrifício do Senhor. Lembrados de que o Pai não poupou o seu próprio Filho. Amém. E por isso, Senhor, temos a confiança de que todas as demais coisas de que precisamos, o Pai nos dará abundante e graciosamente. Amém. Senhor, nós damos graças a Ti, Senhor, pela ajuda do Teu Espírito, pedimos que Ele nos conduza agora, ao abrirmos a Tua Palavra, reconhecidos de que o Senhor é o único que pode nos instruir, nos ensinar, nos falar, nos corrigir, nos atrair, nos cativar. Por isso nós depositamos a nossa vida em Tuas boas mãos, colocamos esse tempo diante de Ti, pedimos que o Senhor reine, que o Senhor governe, que a Tua Palavra prospere entre nós, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, temos estudado o trato do Senhor com algumas pessoas, conforme relatado nos Evangelhos. Temos seguido a sequência que o irmão Campbell Morgan usa no seu livro O Grandioso Médico. E da última vez tratamos de Marta. E como ele mesmo coloca, Marta e Maria estão tão juntas que é impossível falar de uma sem falar da outra. Isso é verdade. Contudo, a gente faz o esforço de, quando falamos de Marta, concentramos mais nas questões relativas a Marta. E hoje é a vez de concentrarmos mais nas questões relativas a Maria, nas atitudes dela. Mesmo que a melhor forma de olharmos para Marta é contrastarmos com Maria e vice-versa, né? Essas irmãs, elas são mencionadas em 3 ocasiões no Novo Testamento, somente 3, né? E o irmão Campbell Morgan, ele dá nomes a esses dias, e eu acho que é útil, porque aí a gente fala dos dias e os irmãos mais ou menos já relacionam com os eventos. Esse que acabamos de ler, ele chama do dia de luz, né? Então o Senhor se encontrou com elas, e o primeiro relato que temos é nesse dia de luz, em que o Senhor foi hospedado na casa de Marta, e encontramos as 2 irmãs. Lázaro não está presente, provavelmente porque ele estava na festa dos tabernáculos. Não vou voltar nesse ponto, mas esse indo eles de caminho, provavelmente é quando o Senhor desceu do Monte da Transfiguração e foi em direção a Jerusalém, subiu secretamente para a festa dos tabernáculos. João capítulo 7. Então, pensando em termos de cronologia, esse texto mais ou menos coincide com João capítulo 7. Okay? Esse é o dia de luz, o dia em que vemos a alegria das 2 irmãs, um pouco de frustração por parte de Marta, uma palavra do Senhor para Marta, e
vimos da última vez que Marta entendeu a lição, de modo que quando vemos Marta na última cena, ela, digamos, está transformada. Muito bem. A segunda cena está relatada no capítulo 11 de João, depois leremos alguns versículos ali, e é o caso quando Lázaro morreu e o Senhor foi ressuscitar Lázaro. Mas o trato do Senhor, tanto com Marta como Maria, naquele momento, foi um trato de muita dor, né? As irmãs estavam muito tristes, né? Então ele chama aquele dia do dia da angústia, do dia das trevas, né? E por fim, a última cena, que em João é o capítulo logo a seguir, o capítulo 12, o início do capítulo 12, ele chama do dia do mistério, né? Quando ele recebe uma refeição, os sinóticos nos dizem que foi na casa de Simão leproso, e ali estava o Senhor à mesa, com Simão provavelmente, com Lázaro está declarado, com seus discípulos, Marta servia, né? E foi quando Maria ungiu o Senhor, né? Então nós vamos gastar um bom tempo hoje com essa cena, a cena do dia do mistério. Muito bem. Uma observação importante é que todas as vezes, em todas essas cenas, Marta e Maria aparecem juntas. Elas estão juntas, né? Na cena 3, né, o dia do mistério, Lázaro estava com elas. Na cena do dia da angústia, Lázaro estava morto, estava para ressuscitar. E aqui nessa primeira cena, no dia de luz, Lázaro não é relatado, não aparece aqui, né? Mas Marta e Maria estavam juntas nas 3 cenas. E uma das razões é porque, de uma certa maneira, é natural e correto associarmos à pessoa de Marta o serviço e à pessoa de Maria a devoção. Irmãos, essas coisas necessariamente têm que andar juntas, né? Por isso nós não encontramos, né, o relato de Marta sozinha em algum texto do Novo Testamento ou depois Maria sozinha, mas elas estão juntas. Agora, é curioso porque Mateus e Marcos mencionam o dia do mistério. Lucas não. Lucas se atém a esse evento, que é o dia de luz. Marcos e Mateus falam do dia do mistério. E no dia do mistério, ali eles sabemos por causa de João que as irmãs estavam juntas, mas no caso de Mateus e Marcos, não há menção à presença de Marta. Sabemos que Marta estava ali pelo Evangelho de João. E Maria estava ali, mas ela não recebe o nome, não é chamada de Maria. Os textos simplesmente dizem uma mulher, né? Mas sabemos por João que é a Maria, né? E há um consenso assim, dos muitos irmãos que eu li, ninguém questionou de que os eventos fossem diferentes. Não confundir com Lucas capítulo 7, que é quando uma mulher pecadora ungiu os pés do Senhor, né, na casa de Simão, o fariseu. Esse evento certamente é outro. Muito bem. Então, voltando ao dia do mistério, segundo Mateus e Marcos, por que será que a pessoa de Maria está ali, mas o nome de Maria não é mencionado? A impressão que eu tenho é que o objetivo do texto é dar ênfase à ação de Maria e não à pessoa de Maria, mas à ação dela, né, ungir o Senhor naquele momento, preparando-o para a sepultura, como o próprio Senhor disse, né? E o fato de Marta sequer ser mencionada, irmãos, eu creio que é porque muito serviço jamais é visto aos olhos dos homens. Ele talvez não receba registro humano. Mas, como diz Paulo no final do capítulo 15 de 1 Coríntios, né, o nosso serviço no Senhor não é vão. O Senhor registra tudo o que fazemos para Ele e por meio dEle. E por isso que Paulo, naquela ocasião, diz: irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra
do Senhor, no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então temos aí o pano de fundo das 3 ocasiões, né? E queremos rapidamente ver primeiro a pessoa de Maria. Depois, ao contrário do caso de Marta, não temos muito que ver o trato do Senhor com Maria. Porque, se os irmãos observaram, talvez o Senhor não tenhamos registro de qualquer palavra direta do Senhor para Maria, né? Para Marta, o Senhor disse várias coisas. Para Maria, tem um versículo que eu acho que foi dito para um público, dentro do qual estava Maria. Mas especificamente para Maria, não temos palavra. De modo que não parece haver qualquer tipo de ação, digamos, corretiva do Senhor para a pessoa de Maria. Ok? Então, e depois eu vou concluir com alguns pensamentos, né, conhecidos, mas tão importantes de considerarmos quando vemos a atitude de Maria. Muito bem, então nossa primeira cena é essa. Vou começar com uma frase curiosa, né, por parte do Campbell Morgan, porque ele diz assim, que a impressão que temos de Maria é de uma mulher um tanto anêmica, uma mulher dependente, que distante de qualquer afeição, estava disposta a ficar sentada calmamente, esquecida dos deveres que são feitos por outra pessoa, né? Então, às vezes, a gente pode ter essa atitude, né? Mas se tivermos essa atitude, nós nos aproximamos muito da atitude de Marta, né? E nós precisamos aprender a vermos a Marta de forma diferente e também vermos Maria de forma diferente. Muito bem. Quero chamar a atenção dos irmãos para 2 aspectos importantes desse texto, que parece que estão nos detalhes, mas são detalhes importantes. O primeiro isso eu mencionei quando falamos de Marta, eu disse que o grego permitia 2 interpretações, uma se aplica a Marta, uma se aplica a Maria, mas a leitura mais natural é aplicar a Maria. É um texto que usa a palavra também, né? Essa palavra não aparece na tradução Almeida atualizada, mas, por exemplo, na corrigida aparece. Observe como aparece na corrigida. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ainda vou ler outra tradução, essa tradução é a literal de Young. E ela também tinha uma irmã chamada Maria, que também, tendo se sentado aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Então, se aplicarmos o texto também, a palavra também, a Marta, significa que Maria se sentava aos pés do Senhor e Marta também. O que é uma possibilidade, mas não é a leitura mais natural desse texto, né? O que esse texto parece sugerir é o seguinte, é que Maria, além de se assentar, né? Melhor, além de ajudar Marta, também se assentava aos pés do Senhor, né? Então, também aplicada a Maria, tem essa conotação, né? E parece que isso é confirmado, irmãos, no final do versículo 40. Observe palavras de Marta. Marta diz, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Então, assim, os irmãos que entendem de grego dizem que no grego é claro, significa esse deixado, significa que Maria estava ajudando Marta e em um determinado momento ela deixou de ajudar Marta para se assentar aos pés do Senhor. Então, ela também se assentava aos pés do Senhor. Eu espero que os irmãos estejam entendendo a construção dessa frase. E como que isso é importante? Porque isso nos mostra que Maria, ao contrário do que alguns imaginam, Maria também serviu, também ajudou. Na avaliação da Marta frustrada, que é a Marta que encontramos aqui nessa primeira cena, Maria não havia feito o suficiente, então ela se frustrou com isso, né? E foi ao Senhor.
E quando o Senhor falou com Marta, deixou claro que o problema não tinha nada a ver com Maria. O problema era a Marta, né? A Marta estava agitada, preocupada com muitas coisas, muitas coisas. Ela devia se preocupar com uma coisa só. E Maria havia se preocupado com uma coisa só. Ele disse que ela havia escolhido a boa parte e que essa parte não lhe seria tirada. Então, irmãos, se a gente tiver que resumir a atitude de Maria nesse texto, eu acho que seria justo dizer assim: Maria serviu, mas Maria soube a hora de parar. Ela conheceu, ela entendeu o momento de parar de servir, né, de parar de se movimentar e aquietar-se aos pés do Senhor. E aqui diz que ao ouvir os ensinamentos, né? Dizem que a época, o assentar-se aos pés tinha duas conotações possíveis. Uma delas era de uma admiração, era a forma de expressar admiração, era se assentar aos pés da pessoa, né? E certamente tem um pouco disso aqui. Mas também a outra aplicação do sentar-se era a atitude de um discípulo. Quem se assentava aos pés de alguém dizia o seguinte: pode falar que eu ouço, né? Eu aceito a sua autoridade sobre mim, vou ouvir de ti, eu vou aprender. E isso que temos aqui no versículo 39 ao final, diz que ela estava quietada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Ok? Deixa eu ver se... Porque eu tenho duas citações para ler para os irmãos, mas eu acho que elas vêm depois. Ok, elas vêm depois, sim. Muito bem. Vamos passar para o segundo dia, o dia da angústia. João capítulo 11. O contexto, eu acredito que os irmãos já conheçam. O início do capítulo nos conta que quando Lázaro estava doente, ainda vivo, as irmãs mandaram chamar o Senhor, avisar o Senhor, falar: está doente aquele a quem amas. E o Senhor, conhecendo o que aconteceria, conhecendo os propósitos do Pai, ele se demorou. E ele avisou para os discípulos: falou: olha, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Então a gente conhece a história. E quando Marta se encontrou com o Senhor, ela proferiu as mesmas palavras que Maria proferiu. Ele diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E vários irmãos dizem que provavelmente essa era a frase que uma irmã dizia para outra naqueles dias depois que Lázaro havia morrido, esperando pelo Senhor: o Senhor não chega, não chega, não chega, e uma olhando para a outra, dizendo: olha, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido o nosso irmão Lázaro. Então, quando Marta encontrou com o Senhor, disse isso. Quando Maria encontrou com o Senhor, disse a mesma coisa, de forma muito natural até, né? Há daqueles que leem nas entrelinhas e estigmatizam Marta de que a frase de Marta foi uma reclamação, né? Uma reclamação angustiada. Mas a frase de Maria era um derramado coração. Mas, irmãos, não temos autoridade do texto para dizer isso. Isso é tudo preconcebido, isso é o nosso a priori. Isso é assim que nós vemos Marta, infelizmente, né? E é assim que a gente vê Maria, mas a frase é exatamente a mesma. A minha impressão é que o coração de ambas nesse momento, era de profunda tristeza. As duas derramaram o seu coração. O Senhor falou e consolou Marta, esse foi o assunto da última vez. E agora o que temos de mais importante aqui é algo que precisa capturar nossa atenção. Que Maria, ela, ao chegar, versículo 32, ao lugar em que estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. E aí ela disse aquela frase: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, né? Então, mais uma vez, vemos Maria aos pés do Senhor.
num contexto diferente, numa atitude diferente. Ela não estava agora atenta, quieta, esperando ouvir os ensinamentos do Senhor. Ela estava derramando seu coração em tristeza, mas estava aos pés do Senhor. E no versículo 34, essa aqui é a única frase que podemos imaginar que o Senhor tenha dito a Maria, conforme os registros dos evangelhos. Diz, e perguntou, onde o sepultastes? Mas veja que a resposta é dos judeus, né? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Né? E logo vemos que Jesus chorou. Então me parece que o Senhor fez essa pergunta, ali estava Maria, estavam aqueles que acompanhavam Maria também. Então aqui vemos nessa segunda cena, né, talvez o mais importante, é vermos mais uma vez Maria aos pés do Senhor, mesmo na tristeza. Muito bem, vamos passar uma página. Chegamos ao dia do mistério. Ao dia do mistério. E aqui diz, versículo 1 do capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa. Essa Páscoa, irmãos, é a Páscoa, a última Páscoa do ministério do Senhor, a quarta. A gente entende que houve 4 Páscoas no período do ministério do Senhor, ou seja, desde seu batismo até a Páscoa, essa Páscoa em que ele foi crucificado por nós. Então foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E aí, o grande contraste da cena fica por conta de Judas Iscariotes. Né? Não lembro qual dos irmãos que, comentando a respeito desse texto, ao chegar ao versículo 4, diz que ele não tinha vontade de mencionar sequer aquilo que Judas havia feito. Tamanha beleza dos textos anteriores e tamanha feiura do que Judas havia dito. Mas disse que precisava ser honesto ao texto e ele não teve que citar. E nós vamos fazer a mesma coisa. Mas realmente dá vontade de pular a fala de Judas. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Irmãos, um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Né? Então, se a gente fizer um paralelo, é como se fosse, sei lá, né, o trabalho de um dia de uma faxineira ou de um jardineiro. Né? Multiplique isso por 300, não é pouco dinheiro. Né? Então, essa foi a avaliação que foi feita, né, do valor desse nardo muito precioso que estava no frasco, né, de alabastro da Maria. Né? Versículo 6, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Nós leremos o paralelo disso no Evangelho de Marcos um pouco depois, irmãos, mas por enquanto vamos só considerar esse texto. Né? Então, a cena é uma cena muito bonita, uma cena de devoção. Eu não sei se eu trouxe a outra... Uma outra tradução do versículo 3. Não trouxe. Mas é curioso porque em outras traduções
Eu li várias delas que eram assim. No versículo 3, aparece a menção aos pés do Senhor 2 vezes, né? Eu creio que talvez a corrigida, não sei se alguém está com a corrigida e tem essas duas menções, porque nessa tradução diz que ungiu os pés de Jesus e os enxugou. O os se refere aos pés, né? Mas poderia ser ungiu os pés de Jesus e com seus cabelos secou os pés de Jesus, ou enxugou os pés de Jesus. Alguém tem, André, você estava para falar alguma coisa? Eu tenho ela aqui, posso ler para os irmãos. Por favor. Fala assim, é a corrigida fiel mesmo. Então Maria, tomando um arrétel de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Muito obrigado. Um comentarista muito famoso, né, o Westcott, né, que tem um comentário sobre João, ele diz que é muito relevante, né, essa repetição dos pés de Jesus nesse versículo 3. Então, se os irmãos perceberem, os pés são mencionados em todas as ocasiões e sempre ligados à pessoa de Maria. Encontramos Maria aos pés do Senhor no dia da luz, encontramos Maria aos pés do Senhor no dia da angústia e encontramos Maria aos pés do Senhor no dia do mistério. Então vemos que, sob certo aspecto, irmãos, a atitude de Maria, ainda que o sentimento dela deve ter sido muito diferente em cada um daqueles dias, mas a atitude dela não era muito diferente, né? Ela estava sempre aos pés de Jesus. Sempre que olhamos para ela no Novo Testamento, ela é mostrada aos pés de Jesus, com todo aquele significado que conhecemos. E aqui nesse dia tem essa unção, e aí tem um significado todo especial, né? Porque essa unção, esse derramar, né, do unguento sobre o Senhor, é realmente o ápice da devoção, né? Dessa demonstração de amor e de preocupação. É algo que a questão de estar aos pés do Senhor precisa falar conosco. É comunhão. Isso fala de comunhão. Maria aprendeu a ouvir o seu Senhor, né? E havia comunhão entre eles. Há uma frase no capítulo 3 de Filipenses que é a seguinte: a comunhão dos seus sofrimentos. Quero ler esse versículo para os irmãos, impressioná-los com essa frase de Paulo. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Aqui Paulo, não vamos entrar nesse assunto, mas Paulo fala de como ele estava empenhado. E depois nós vamos voltar nesse capítulo, mas por outra razão. Ele estava empenhado, ele se esforçava para ser achado nele, versículo 9, né? E aí tem uma lista de coisas, e no versículo 10 diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo estava se esforçando para conhecer a comunhão dos sofrimentos do Senhor. Irmãos, eu creio que Maria chegou a esse ponto. É curioso que, quando vemos Maria chorar, logo depois vemos o Senhor chorar também, né? Então, se uma chorou, o Senhor chorou também. O Senhor olhou para Maria e para os judeus e diz que comoveu-se no espírito. Jesus chorou. Versículo 35, capítulo 11 de João, né? E aqui, estamos a 6 dias da crucificação. E sabemos que havia uma certa desconfiança de que algo forte estava para acontecer, mas os seus discípulos estavam aí tocando o barco, né? Foi Maria que percebeu o momento. Ela realmente percebeu que o Senhor estava a caminho do Calvário. O Senhor estava a caminho da sepultura. E o Senhor fez essa menção. Então, irmãos, vemos que Maria, aqui nesse terceiro dia, nessa terceira cena,
comunhão que Maria ganhou por aprender a estar aos pés do Senhor, independente de ser o dia de luz, o dia de angústia, o dia de mistério. Isso resultou numa percepção espiritual do momento, da vida do Senhor, do propósito do Senhor. E o Senhor, assim como aconteceu com Marta, ele defendeu Maria. No dia de luz, o Senhor falou para Marta, falei, Marta, Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será tirado. E aqui ele disse para os discípulos, né, porque Judas vocalizou algo que os outros mais ou menos pensaram também, e o Senhor diz, por que molestais essa mulher? Né? Deixa ela expressar, deixa ela antecipar o momento da minha sepultura. Né? Então o Senhor mais uma vez entrou em defesa de Maria, graças a essa comunhão que havia entre os dois. E essa comunhão, né, vamos dizer assim, ela foi alcançada por Maria, porque ela aprendeu a estar aos pés do Senhor. Muito bem, agora creio que sim, vou ler as duas citações. As duas são do irmão Campbell Morgan. Primeiro uma frase, e diz, acaso o fato de gastarmos tão pouco tempo aos pés do Senhor não é a causa de nossos problemas e inquietações? Algo para pensarmos, né? E depois um parágrafo que diz, assim, para os que estão no auge da saúde e força, deixemos essas histórias fazer o seu apelo, referindo-se aos 3 dias, as histórias relatadas nesses 3 dias do Senhor com as irmãs. Separe tempo para sentar a seus pés. E considerando fraca qualquer atividade em que isso seja negligenciado. Aos que sofrem as histórias dizem que o Mestre sempre nos chama para estar com ele e encontrar nele profunda compaixão, rápida e poderosa, que é a nossa necessidade mais profunda. E assim, por fim, podemos encontrar o caminho para a nossa comunhão mais íntima com ele, que lhe traz o sentido da nossa participação nos seus sofrimentos. Muito bem. Então, do ponto de vista que o irmão tinha a trazer para nós, era mais ou menos isso, mas eu quero tocar em alguns outros pontos relacionados a esse aspecto de Maria. Bom, primeiro é voltar àquela fala do Senhor com Marta, porque aí temos um segredo importante. Quando o Senhor disse, Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas, né? E aí fez menção a Maria e disse o seguinte, olha, pouco é necessário, até mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então o segredo, se vocês observarem, não é uma crítica ao fato de que Marta estava preocupada, agitada com muitas coisas. Isso foi a consequência. A causa é que ela havia negligenciado a uma coisa que Maria havia escolhido. Essa era a boa parte. E ele disse, isso não lhe será tirado. Então, irmãos, vamos pensar nesse aspecto. Essa questão de uma só coisa. Porque se nós agarrarmos nessa uma só coisa, poderemos nos envolver com muitas outras coisas, sem agitação, sem o estresse. É a cena, né, em que vemos Marta servindo no capítulo 12. No capítulo 10 de Lucas, possivelmente eram só os 3. No capítulo 12, havia provavelmente 17 pessoas ao menos. E Marta servia. Ela estava tranquila e ela servia. Não havia nenhuma palavra de repreensão. E o ambiente era adequado para aquele derramar, aquela unção, né, que Maria providenciou. Quero ver 3 versículos com os irmãos que nos lembram dessa uma coisa. O primeiro está no Salmo 27. Deixar os irmãos abrir no Salmo 27.
Aqui diz, versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, vocês querem saber o que Maria estava fazendo aos pés do Senhor no dia de luz? Ela estava contemplando a beleza do Senhor. Ela estava meditando nas palavras, nos ensinamentos que ela ouviu saírem dos lábios do Senhor. Mas observe como o salmista aqui diz uma coisa. Uma coisa. Se você tiver que pedir uma coisa ao Senhor, você vai pedir o quê? A nossa lista nas quartas-feiras costuma ter muitas coisas, né? O Senhor conhece. Mas o anelo do nosso coração deve ter uma coisa somente, né? E esse texto nos dá um caminho, nos dá um mapa importante. Diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então, não é somente o fato de ter uma coisa. É uma coisa e uma coisa que nós vamos pedir ao Senhor. E paz, meus irmãos, não é pedir ao Senhor e ficar sentado olhando para o teto. É pedir ao Senhor e buscar. Porque na medida em que buscamos, o Senhor disse, buscai e achareis. Buscai e achareis, pedi, dá-se-vos-á. Como é que nós vamos... Eu vou utilizar essa palavra que é como se fosse o Senhor fosse humano, mas como é que nós vamos convencer o Senhor de que realmente queremos aquilo? Claro que o Senhor nos conhece, antes de pedirmos qualquer coisa, Ele já sabe todas as coisas. Mas, irmãos, por que o salmista disse uma coisa? Peço ao Senhor e a buscarei. É assim que oramos, irmãos. Pedimos e buscamos diante do Senhor aquilo, situações que o Senhor trará diante de nós que requerem ação da nossa parte. Precisamos dar passos em fé. Então lembre-se, pedir algo não é incompatível com nós buscarmos algo, né? Então pedir ao Senhor e buscar ao Senhor uma coisa. Versículo 8 desse salmo diz, a meu coração me ocorre, buscai minha presença. É como se lá no coração, no espírito, coração inclui o espírito. No espírito, a voz de Deus diz, sussurrando, buscai a minha presença. Ao meu coração ocorre, buscai a minha presença. É o Senhor sussurrando. E aí a resposta do salmista, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Vamos para Tiago, a Epístola de Tiago, capítulo 4. Chegai-vos a Deus, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Tiago é muito prático, é muito pé no chão, né? Então, aquela questão de orar e buscar não são incompatíveis. E aqui, nós precisamos nos chegar a Deus e Ele se chegará a nós. Veja que essas coisas estão tão bem amarradas na palavra de Deus. É a graça de Deus, não tenha dúvida disso. Mas há algo que envolve a vontade do homem, a fé. Nós precisamos aprender a caminhar e exercitar nossa fé. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo duplo. Tem duas coisas ali. Não é uma coisa só. Aqui diz purificai. O que é purificar? O que é água pura? Água pura é só água. E água impura é água com outras coisas, né? Qualquer coisa que é impura não é uma coisa só. É o principal com um monte de outras escórias, né? Quando fala ouro puro, é só ouro. Ouro que não é puro é ouro que vem com brita, né? Vem tomar um monte de coisa, tem que ser purificado, né? Então, quando fala assim,
Nós que somos de ânimo dobre, o nosso ânimo, nossa vontade, é ânimo mesmo. Isso aqui tem dois lados, deveria ter um só. Uma só coisa. E agora, voltando ao capítulo 3 de Filipenses, nós vamos ler um versículo ou dois abaixo daquele que lemos antes. Então, o relato de Paulo, do seu esforço, irmãos. Irmãos, Paulo é o apóstolo da graça de Deus, não há dúvida quanto a isso. Mas quando observamos a atitude de Paulo, olha, ele estava sempre atento, sempre ativo, né? Se esforçando, buscando, correndo atrás. Né? Versículo 13, capítulo 3 de Filipenses. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio. Né? Uma coisa faço. Então, o que é essa uma coisa de Paulo? Depois os irmãos sentam, meditam. Nossa questão agora é simplesmente dizer o seguinte: nós somos muitas vezes pessoas de muitas coisas. E acabamos sendo de muitas coisas e ficamos agitados e frustrados e etc. Vide Marta no dia de luz, porque nós perdemos o foco dessa uma coisa. Uma coisa. Né? E essa uma coisa é como Maria, estarmos aos pés do Senhor. Fizemos o trabalho, mas sabemos aquietar, sabemos o momento de parar. E também nos assentamos aos pés do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo, né, para ouvirmos os ensinamentos do Senhor. Muito bem, hora de olharmos o dia do mistério conforme relatado no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 14. Temos alguns aspectos tão significativos ali. Capítulo 14 de Marcos. A partir do versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher, essa é Maria, sabemos que é Maria por causa do Evangelho de João. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Irmãos, a unção começava na cabeça e foi escorrendo e chegou aos pés. Né? Uma coisa não contradiz a outra em absoluto. Ao contrário, nos dá o foco, né, de que ela ungiu o Senhor todo e ela terminou aos pés do Senhor, como era seu costume. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Às vezes nós talvez tenhamos um pouco dessa atitude, né? Quando pensamos em talvez gastar um pouco mais de tempo, né, aos pés do Senhor, achamos que estamos desperdiçando o nosso tempo. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Percebemos que Maria havia capturado um sentimento que os outros não haviam capturado, né? O coração dela estava muito próximo ao coração do Senhor. Ela percebeu o momento que os outros não parecem ter percebido. Ela fez o que pôde e antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho
onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Esse texto, e eu quero gastar um tempinho com os irmãos, que fala desse vaso, um vaso de alabastro. E o conteúdo desse vaso era preciosíssimo. E isso nos lembra, deixa o dedo aqui, nós vamos voltar nesse texto, nos lembra dessa figura, que o próprio apóstolo Paulo usou ao escrever a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. Ele usa terminologia parecida, a figura é muito semelhante. Falando do que temos na pessoa do Senhor. No versículo 6, fala da glória de Deus na face de Cristo. No versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 4, diz: temos, porém, este tesouro. Então, ninguém nega que é um tesouro. Escrevendo aos Colossenses, ele diz que todos os tesouros estão nele. E ele, por seu Espírito em nós. Veja o tamanho do tesouro que está em nós. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, lembra disso. Nós somos comparados a esses vasos de barro, sem valor, sem grande aparência, mas conteúdo desse vaso é de um tesouro, é preciosíssimo, é narrado preciosíssimo conforme o relato de Marcos. No capítulo 2, aqui fala também de perfume, Então, alguma coisa que remete à cena do mistério. Versículo 15, versículo do capítulo 2, diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, temos aqui, e versículo 14 fala que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, irmãos, aqui nesses 2 capítulos de 2 Coríntios, temos algumas expressões, algumas coisas que nos remetem a essa ação de Maria. E, por curiosidade, se vocês depois entrarem no Google e colocarem palavras-chave como, por exemplo, vaso de alabastro, vocês vão encontrar de tudo. Os vasos de alabastro têm de todos os formatos, os tamanhos, as aparências. Tem vaso de alabastro com tampa e tem vaso de alabastro sem tampa. E aqui nós inferimos que o vaso de Maria era um vaso de alabastro sem tampa. Inferimos isso porque diz que para derramar o bálsamo sobre o Senhor, sobre a cabeça do Senhor, ela precisou quebrar esse vaso. Versículo 3 diz, quebrando o alabastro. Não tem essa expressão em Mateus, só Marcos. E também não tem essa expressão em João. Marcos aqui nos diz, olha, Maria chegou lá com um vaso, talvez por fora não lá muito interessante, mas dentro desse vaso tinha nardo puro, preciosíssimo. Agora, para aquilo sair e ungir, ela precisou quebrar esse vaso. E claro, irmãos, essa figura tão conhecida nossa, mas a gente vai esquecendo dela, Ela remete a nós somos esses vasos, em que o Senhor pôs algo de precioso em cada um, e que nós queremos devolver ao Senhor, numa ação de adoração, de devoção. Mas Marcos nos lembra que isso só é possível se esse vaso for quebrado. Imagine Maria chegando ali e ela não tivesse quebrado o vaso. Ela teria chegado, ela teria estado aos pés do Senhor, porque era seu costume, e do jeito que o vaso entrou na sala, ia sair da sala depois. E é João quem nos diz que o perfume encheu a casa.
Irmãos, traduzindo isso aqui para a nossa realidade, para a sua realidade, para a minha realidade. Cada um de nós tem um vaso, ou é um vaso de alabastro, que precisa ser quebrado. Qual é o seu vaso de alabastro? O que impede que você derrame daquilo que o Senhor tem lhe dado em adoração a Ele mesmo? O que tem te impedido de abrir o microfone e dar uma palavra de adoração ao Senhor? Você entra na reunião, sai da reunião, nada acontece. O que te impede de ajudar no partir do pão? Qual é o seu vaso de alabastro? Na sua vida particular, que eu não conheço, você tem empecilhos assim como eu tenho. Quais são os meus vasos de alabastro que precisam ser quebrados? Mas a boa notícia é, irmãos, que esse vaso, ao ser quebrado, algo de importante acontece. Algo de espiritual ocorre. E o interior pode ser manifesto e apresentado aos pés do Senhor na forma de uma unção, na forma de uma adoração. E lembre-se, a comunhão dos seus sofrimentos, porque o vaso quebrar é sofrimento. O Senhor foi à cruz, foi sofrimento. O nosso vaso ser quebrado significa que nós passamos pela cruz. Ninguém gosta de ter o vaso quebrado. Ninguém tem um prazer, mas isso vem depois. O irmão Watchman Nee tem um livro pequenininho que chama A Liberação do Espírito. E é precisamente, trata desse assunto. Né? Como que para o nosso espírito, aquilo que o Senhor depositou ali, ser manifesto, né? E em adoração ao Senhor, e encher a casa com seu perfume, não tem muito mistério. O vaso tem que ser quebrado. Né? E esse quebrantamento, ele trabalha ao longo do livro, que é precisamente tomar a nossa cruz, né? O nosso homem, o nosso velho homem ser quebrado, né? Nossa vontade humana teimosa ser dobrada diante do Senhor. É a atitude de estar aos pés do Senhor. Nós gostamos muito de cantar esse cântico, mas, irmãos, honestamente, cantar é muito fácil. Falar para o Senhor, Senhor, eu te amo, é muito fácil. Né? Agora, nos apresentarmos aos pés do Senhor e quebrarmos aquele nosso vaso de alabastro, às vezes é tão difícil, né? Tão difícil. Né? Eu vou terminar com um texto que nos lembra de ao menos uma das formas pelas quais o Senhor usa, na sua bondade, né? Para nos ajudar a levar a chegarmos a esse ponto de manifestarmos o nosso amor corretamente ao Senhor, né? E termos os nossos vasos de alabastro, né? Quebrados em devoção e em serviço ao Senhor. É o último capítulo do Evangelho de João. Essa conversa do Senhor com Pedro, ela é cheia de instrução, mas eu só vou puxar um ponto. Né? E o ponto é o seguinte: o Senhor vinculou, ele associou o amor ao Senhor ao serviço aos irmãos. E aqui isso está muito nítido na conversa do Senhor com Pedro. Versículo 15 do capítulo 21 de João. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João. Os irmãos lembram, né, que essas foram as primeiras palavras do Senhor para Simão Pedro, né, quando ele o encontrou da primeira vez, capítulo 1 de João. Né? Falou assim, filho de João, filho de Jonas, é uma melhor tradução. Né? Simão, filho de Jonas. E naquele momento, o Senhor disse que ele seria chamado Cefas, Petros. Né? Muito bem. Agora, haviam se passado 3 anos e meio, Pedro havia visto tanta coisa do Senhor. Pedro passou por um momento de fraqueza antecipada do Senhor. O Senhor disse: Pedro, você acha que você está pronto, mas não está, não. Pedro havia dito que ele estava, que os seus
codiscípulos não estavam prontos. Falaram assim, ainda que eles te abandonem, eu não, Senhor, eu te amo mais do que eles. Né? Eu estou mais pronto do que eles. E agora o Senhor ressurreto chama Pedro para restaurá-lo. E ele começa usando aquelas mesmas palavras, como dizendo, Pedro, te conheço lá de trás. Pedro, não tem... você pode estar surpreso, você pode estar, né, digamos, decepcionado consigo mesmo. Eu não estou. Eu te conheço. Então o Senhor vai perguntar para Pedro. E como Pedro havia negado o Senhor 3 vezes, o Senhor dará 3 chances de Pedro afirmar seu amor pelo Senhor. Então diz, amas-me mais do que esses outros? Porque foi isso que Pedro havia dito, que amava mais do que os outros. Pedro, você me ama mais do que os outros? Pôs Pedro na parede. Pôs na parede de 2 formas. Primeiro, dizendo que era mais do que os outros, e a outra coisa para nós passa um pouco desapercebido, porque o verbo que o Senhor usa aqui para amar é o ágape, né? Aquele amor, devoção total, né? Amor incondicional. E se tinha alguma coisa em Pedro, e assim como em nós, são condições. Nós amamos a Deus, né, de todo o nosso coração, desde que. Nós precisamos tirar esse desde que. Né? É o Espírito que tem que nos purificar. E nós aprendemos a amar o Senhor e estamos aos pés do Senhor, independente do dia, ser de luz, ser de angústia ou ser de mistério. Amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E esse amo, já aquele amo filéu. Eu gosto de ti, Senhor. O Senhor perguntou, tu me amas? Pedro foi honesto pela primeira vez com o Senhor. Talvez fosse assim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. O Senhor disse, apacenta os meus cordeiros. Cordeiro é cordeirinho. O André tem nos mostrado aquelas figuras. O cordeirinho precisa de ajuda. Nós amamos o Senhor? Precisamos ajudar a apacentar os cordeirinhos, aqueles que precisam de ajuda. Aqueles que, se não receberem ajuda, vão desviar. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Agora um canto ficou mais, né, mais fácil, não perguntou mais do que os outros. Mas ainda você me ama com esse amor ágape? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Percebe? A declaração de amor precisa estar vinculada, seguida de serviço, né? De cuidado de uns para com os outros. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me filéus? Agora, o Senhor desceu ao ponto em que Pedro estava, como para dizer o seguinte, agora Pedro pode dizer sim, Senhor. Agora, essa questão, pelo menos, eu vou acertar, as outras eu já errei antes de começar a prova. Né? E aí Simão se entristeceu. Eu acho que ele percebeu que o Senhor teve que ir descendo, simplificando a questão. Né? Agora não precisava ser mais do que os outros, agora não precisava, a pergunta não era se era ágape, agora era filéu mesmo. Mas veja a resposta tão bonita de Pedro, tão sincera. Né? Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, nós queremos estar aos pés do Senhor e devemos querer estar aos pés do Senhor, devemos pedir isso ao Senhor. Uma coisa buscarei e pedirei ao Senhor. A gente quer, a gente busca, a gente pede. Agora, não se admire se o Senhor lhe disser o que disse para Pedro. Então, pastoreia minhas ovelhas. Né? Ajuda ali na condução. Né? Cuida dos seus irmãos, cuida da sua família. Cada um tem o seu contexto. Né? É assim que o Senhor nos trata conosco. Mas aí nós vamos dizer o seguinte, Senhor, mas se for assim, está muito difícil. Porque aí meu vaso de lavar vai quebrar todo. Mas é isso mesmo, essa que é a ideia. Né?
Esse vaso precisa. E o curioso é o seguinte, ninguém foi lá para quebrar para Maria, né? Maria que foi que quebrou, ela teve que... É uma ação voluntária de se derramar diante do Senhor, fazer alguma coisa que nos fere, que vai contrária à nossa vontade em Adão, mas existe uma vontade superior, que é aquela que a gente apresenta ao Senhor, a gente ora a Deus e a busca, né? Irmãos, o Senhor é cheio de graça, cheio de misericórdia. E quando vemos a comunhão do Senhor com Maria, como devemos ser encorajados a essa atitude, né? Sim, irmãos, ela vai custar alguma coisa. É a comunhão dos sofrimentos do Senhor, né? Maria teve que aprender isso, né? Ela quebrou aquele vaso. Não sabemos para o que ela guardava esse vaso. Talvez era o que às vezes as mulheres usavam para as núpcias. E ali ela abriu mão de tudo que ela vinha guardando, planejando. Vai saber o que estava no coração de Maria. Mas uma coisa sabemos, né? Ela conheceu o Senhor na comunhão dos seus sofrimentos, mas que grande privilégio dela. Não há palavra de repreensão do Senhor para com Maria. O Senhor, quando precisou, defendeu Maria 2 vezes, né? E ela entendeu o momento do Senhor. Ela entendeu o coração do Senhor. Então, assim, irmãos, lembre-se, Maria sempre junto com Marta, né? São 2 lados de uma mesma moeda. Precisamos do serviço de Marta, precisamos da devoção incondicional de Maria, né? E como alguém já disse, só faremos isso, né? Usando a vida de ressurreição de Lázaro. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe a sua palavra, né? E que ele confirme o que for dele, o que não for dele, que cada um esqueça, né? Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, obrigado, porque tudo o Senhor fez. E como Pedro, Senhor, temos que confessar que nós falhamos vez após vez. Mas, Senhor, tu sabes que gostamos de ti. Tu sabes que desejamos seguir após ti. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Pedimos que, assim como o Senhor lidou com Marta, assim como o Senhor lidou com Maria, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor faça essa obra em cada um de nós para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.